Hola chicos y chicas, vamos a empezar nuestra segunda clase de español por video. Bueno, están las ayudas que necesitan, ya hablamos de ellas en la clase pasada. Peguem o livro e abram a página 15, que é onde está esse conteúdo que nós vamos estudar agora. Bom, nosso objetivo nessa aula é falar sobre os verbos de cambio. Nós sabemos que cambio em espanhol é mudar, mudança. Então, são verbos que, de alguma forma, vão expressar mudanças. Os verbos de câmbio, eles são uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia da língua espanhola, assim como também é em português. Só que em português nós usamos uma outra estrutura para dar o mesmo significado. Hoje nós vamos estudar quatro verbos que são os principais, tá? E vamos ver um a um, porque eles não se comportam da mesma forma e eles têm objetivos diferentes na hora da comunicação, tá? Então, olha só. En español hay varios verbos que utilizamos para expresar las mudanzas. Son llamados de verbos de cambio. Estos verbos no expresan solo la cualidad, profesión, etc., o estado de los seres, objetos, sino la transformación experimentada por ellos. Então, todo verbo de cambio vai tentar levar para o seu leitor, para o seu ouvinte, uma mudança, tá? O primeiro verbo que a gente tem aí é o hacer-se. Olha o que a apostila diz para a gente. Indica um câmbio voluntário, resultado de um processo. Então, eu só uso o verbo hacer-se nesse caso, uma mudança voluntária. Eu quis e ela é resultado de um processo, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Ela é resultado de um tempo. Os outros verbos que nós vamos estudar. Volver-se indica um câmbio involuntário e duradouro, ou seja, algo que não depende de mim e que vai ter longa duração. Poner-se indica um câmbio involuntário e momentâneo, uma mudança que é independente da minha vontade e tem curta duração. E o quedar-se indica um câmbio imprevisto, que pode ser duradouro ou permanente. O quedar-se, gente, a gente vai falar um pouquinho melhor dele daqui a pouco, mas ele é um verbo em espanhol que ele tem várias utilidades. Ele é usado em vários significados. Ele é um verbo muito comum. Hoje a gente vai falar dessa particularidade do quedar-se, que é um verbo que ele expressa uma mudança que ela é imprevista. E não importa se vai ser de curta ou longa duração. O que importa é que a mudança foi imprevista, tá? Bom, primeira característica dos verbos de câmbio. Eles são verbos que são pronominais. Por isso, eles vão utilizar os pronomes reflexivos. E aqui eu fiz esse quadrinho que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o objetivo de cada verbo e o tempo de duração daquela mudança. Então, vamos lá. Hacer-se, a mudança, ela é voluntária e ela é resultado de um processo. Volver-se é uma mudança involuntária e é uma mudança que vai ser de bastante tempo. Poner-se, involuntária também, mas ao contrário do volver-se, é uma mudança de curta duração, ela é momentânea. E o quedar-se, nós já falamos, ele é um verbo que ele vai tratar de uma mudança imprevista, inesperada. E independe se é uma mudança que vai durar muito ou pouco tempo. O que importa é que ele só é usado quando nós nos retratamos uma mudança que não foi planejada. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os pronomes reflexivos em espanhol. Pronomes reflexivos são aqueles que afetam a quem está falando ou a quem está escrevendo. Então, toda vez que eu falo de um verbo que vai atingir a mim mesma, eu automaticamente uso um pronome reflexivo. Yo é o me, tu, te, ele, ellos, te, se, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os,
ellos, ustedes, sí. A estrutura dos verbos de câmbio, gente, elas são muito distintas. Não existe uma regra. Com volver, com quedar-se, eu uso no presente, eu uso no passado. Não. Cada um vai ter a sua própria estrutura. E é o que a gente vai tentar ver agora nesses slides que a gente está fazendo. Quem quiser pode copiar esses slides no caderno, porque não tem na apostila e eu acho que está melhor explicado, principalmente na hora de fazer os exercícios. Hacer-se. Você vai usar sempre o pronome reflexivo, verbo hacer en el futuro del indicativo. Por quê? Eu vou falar de uma ação que vai ser resultado de um processo. Então, essa ação ainda não aconteceu. Eu espero essa mudança. Então, se eu espero, é futuro. Volver-se. Pronome reflexivo. Verbo haber en el presente de indicativo. Ele vai ser o nosso verbo auxiliar nessa estrutura. E o verbo volver em particípio. Então, o volver-se, ele é de uma mudança, a gente fala de uma mudança que está acontecendo naquela hora, naquele tempo em que nós falamos. Poner-se, pronome reflexivo, verbo poner en el pretérito perfecto simple ou indefinido. Então, o poner-se é que eu vou falar de uma mudança passada, algo que já aconteceu. E o quedar-se, que é o pronome reflexivo, mais o verbo haber en el presente de indicativo, que também é o nosso verbo auxiliar, e o verbo quedar em particípio. Então, a gente vai falar também de uma mudança atual. Vamos praticar isso aí? Façam os exercíciozinhos que estão presentes aí, caminhem para o meu e-mail até o dia 6 de abril. Haga los ejercicios con atención. Cuídate. Estaremos juntos muy pronto. Besos, besos. Hasta luego.